Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, mais um dia de estudo do Sermão do Monte, né? Vamos ver qual a porção de hoje aqui. Eu não lembro qual número a gente está mais. A gente tem muito vídeo aqui do Sermão do Monte, né? Graças a Deus. Porque cada vez que eu gravo, eu tenho que aprender, né? Então eu aprendo muito gravando, né, irmãos? É muito bom poder fazer isso aqui com vocês. Bom, se você não conhece o nosso canal, saiba que a gente está fazendo a exposição do Sermão do Monte já tem tempo já, né? É um texto muito grande, então ele tomou muito tempo do canal, mas sim, eu não perdi nenhum tempo, né? Eu não perdi nada fazendo, eu só ganhei. E eu acho que vocês vão ganhar também. Vocês vão acompanhar a evolução do canal, né? Você está me vendo na tela, bonitinho assim, mas era totalmente diferente. Então, eu acho que o Sermão do Monte, ele conseguiu atravessar boa parte da história do canal. Vale a pena vocês voltarem lá no início e acompanhar a leitura. Quando não tinha tela, não tinha nada, mas tinha eu falando e lendo com vocês, era muito bom. A gente vai continuar, mas agora de uma forma um pouco mais moderna, né, e dinâmica, digamos assim. Bom, você pode ver os outros vídeos aqui no canal, e os arquivos gerados nesses vídeos atuais ficam disponíveis na área de membro. Então, na área de membro, nós temos um link que é da biblioteca da EATRE, né? Na biblioteca tem todos os arquivos em PDF de tudo que vocês assistem aqui, tá? E a área de membros custa R$ 7,99. Tem uma outra opção lá um pouco mais cara, com vantagem também, mas você pode fazer parte por muito pouco, tá? Bom, deixa eu acertar as telas aqui. Essa é a nossa tela de espera. Você já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Vamos, sem demorar muito, passar para a nossa área aqui, ó. Bom, eu deixei em volta um pouco mais escurecido para você focar mais aqui no texto, né? Que os ícones ali da minha área de trabalho pode tirar a atenção, né? Aqui do lado, curta e compartilhe o vídeo, seja membro ou seja inscrito do canal. E esse é o nosso vídeo de hoje. O tema é Como Viver no Mundo, né? O texto é de Mateus 6, 25 ao 34, faz parte do Sermão do Monte, é a continuação dessa sériezinha verde do Sermão do Monte. Não sei se vocês perceberam, cada parte do Sermão do Monte tem uma cor, né? Nossa, você nem reparou, hein, cara? Ninguém nunca comentou, mas essa é a parte verde, por quê? Começa a tratar de dinheiro e vai tratar desta maneira de viver na Terra em relação às coisas do mundo e tudo mais. Envolve dinheiro também, envolve bens materiais e tudo mais. Esses são os nossos versos. Não estão do jeito que está na sua Bíblia, porque eu coloquei da maneira que se lê, para ficar melhor, mais dinâmico na hora da nossa leitura. E embaixo a gente vai estudar cada parte dele, tá? Aí você vai entender, se você nunca viu, você vai gostar bastante, tá bom? Vamos lá então, ó. Como viver no mundo? Jesus continua o Sermão do Monte dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ele vai continuar. Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Palavras de Jesus, tá? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado de estatura à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Ou aqui ansiosos, na versão mais nova, ansiosos. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não é pouca fé, pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada um o seu próprio ou o seu mal. Cada dia o seu mal.
Esse é o texto completo, essa é a leitura correta do texto. Eu não sei qual versículo é o que aqui, porque esse é o texto, né, não os versículos. E a gente vai começar a falar sobre cada parte do texto. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes do texto, 6 partes interessantes aqui. A gente precisa lembrar que no último vídeo Jesus estava falando sobre o dinheiro, né? Não tem como servir ao dinheiro e a Deus. Então o tema era isso mesmo, né? A busca pelo dinheiro, pela riqueza, né? Na época de Jesus, pela riqueza. Na nossa época, pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo poder e tudo mais. E o tema de agora não é muito diferente daquele lá, só que agora Jesus vai falar sobre um estilo de vida, um anseio de vida, sabe? Ele começa dizendo o seguinte, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. É o primeiro ponto que ele vai falar, questão número 1, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aí o segundo ponto importante, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Deu uma pausa aqui agora, eu vou continuar. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Então essa é a primeira parte, a introdução do tema, né? Bom, e Jesus começa a ensinar sobre esses dois pontos. A vida em relação àquilo que você consome das coisas da vida, da terra. Veja que falar de vida, de comida, são coisas que não são muito bem, né? Porque vida é o que você tem e não a comida, né? Mas Jesus está focando nessas pessoas, tá? Não é as coisas de comer ou as coisas de beber. E para muita gente, vida é comida e bebida apenas, né? Então o que você consome é a sua vida, ou você vive para o que você consome, né? Ou do que você consome. E ele fala depois, ó, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então as duas coisas retratam não as coisas básicas da vida, porque todo mundo sempre teve acesso a isso. Eu sei que em muitos lugares há menos acesso a isso, mas a condição Deus dá a todos. Todos têm condições de fazer isso. Se o pecado e o mundo atrapalham isso acontecer, isso será julgado por Deus, tá? Mas Deus deu condições para todo mundo. Lembre-se da liberdade de todo mundo fazer as coisas, né? Então, mas Jesus não está falando das coisas básicas, não, tá? Ele está falando de um outro aspecto dessas coisas básicas aqui, principalmente pelo finalzinho, ó. A vida não é mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Então é curioso que quando Jesus vai falar sobre a comida e sobre a vida, ele fala só sobre alguma coisa que representava status para aquela época, né? Então a roupa que você ia vestir, ela indicava muito quem você era na época de Jesus. Na nossa época também, né? Mas hoje ficou meio batido falar disso, mas sempre foi. Então os ricos da época de Jesus, eles se vestiam assim, de forma, vou usar a palavra que talvez não seja certa, escancarada, né? A roupa demonstrava o que eles eram, ricos, né? E a comida também. Lembra de Lázaro e o rico? Lázaro morreu e o rico também. Lembra qual o retrato do rico? O rico era um cara que se vestia bem e esbanjava comida. E Lázaro comia o resto da comida do rico. Né? Não fala da roupa do Lázaro, se não me engano, mas esse é o cenário de um rico, né? De um cara de alto escalão, de um cara poderoso e tudo mais. Jesus está pegando aquelas pessoas que pararam em volta dele, lembra-se que foram as pessoas que estavam ouvindo ele, não eram só os discípulos ali, e ele fala para essas pessoas, olha, não desejem esta vida para vocês, porque a vida verdadeira é muito mais do que isso, do que aquilo que vocês enxergam, tá? Na NTLH, a tradução ficou desse jeito, ó, dessa parte final aqui, ó. Será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então ele estava mostrando que era comum as pessoas trocarem a vida por essas coisas,
Entende? Naquela época não tinha celular, não tinha iPhone, Ferrari, Mercedes, não tinha Nike. Nem sei se eu posso falar esses nomes aqui. Mas não tinha essas coisas, né? O status estava na roupa e na maneira como você vivia a sua vida. Olha, Jesus nunca esbanjou comida e roupa, mas ele era a vida. Entende? Então a vida é muito mais do que o status social que você apresenta. É isso que ele está falando. Muita gente vai enfatizar que aqui fala sobre necessidades básicas, mas Jesus parece estar indo além disso, pois no final, na continuação do texto, ele garante que Deus nos dá o básico. Para todos, Deus dá o básico. Para todo aquele que crê em Jesus, recebe o básico, tá? E aí o grande problema do texto é o seguinte: talvez os mais pobres estivessem desejando os pecados dos mais ricos. Lembra de Salmo 73? Salmo 73, Asaf fica encantado com o sucesso dos ímpios, né? Os ímpios têm a vida muito mais fácil, segundo ele. Eles vestem roupas de impiedade, né? Ele vai falar lá. Não há preocupação, eles não se preocupam com Deus, não se preocupam com nada. E além de viver bem melhor do que ele, nesse caso, eles ainda blasfemavam contra Deus. E teve um momento em que Asaf ficou com inveja disso. Então Jesus talvez estivesse tratando desse problema no Novo Testamento. Tá? Esta era a grande questão. Para os ricos daquela época, só lembrando, esbanjar roupas belas, como os fariseus também foram acusados, ou status, como o jovem rico o jovem rico também e Lázaro e o rico, eram sinônimos de riqueza. Aí aquela questão do status, né? Muito importante, principalmente para os jovens hoje, mas não apenas os jovens, a gente também gosta de status, todo mundo gosta. Não vou chegar aqui para vocês e falar que eu não gosto de status. Todo mundo gosta, isso aí faz parte do homem. Você só não pode deixar isso te dominar, tá? Porque a vida é muito mais do que status, a vida é muito mais do que você tem. E aí Jesus vai mostrar agora que Deus cuida das pessoas, sabe? E essa grande questão, será que Deus sempre cuidou de todos, mas a gente está preocupado demais com aqueles que têm mais coisas, a ponto de não perceber o que Deus nos dá? Pode ser isso. O texto realmente está falando isso. Ó. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo que o ser humano é mais valioso do que os animais. Ele está dizendo que de toda a criação, o ser humano é especialmente cuidado por Deus. Então ele está explicando que Deus cuida de nós, né? E isso é importante. Agora, como é que Deus cuida de nós? O texto está dizendo sobre um pássaro que não cega, não trabalha no campo, ele não planta nem colhe, ele nem ajunta material, né? Esse poderia ser o cenário desejado por eles. Eles queriam ajuntar para nunca correr o risco de passar fome. E Jesus está falando, olha, os pássaros não fazem nada disso e Deus os alimenta. Agora, isso não quer dizer que você não vai fazer nada, tá? Isso não quer dizer que você não vai fazer nada e não quer dizer que você vai sair por aí arrancando o alimento do seu próximo, tá? Não tem nada a ver com isso, porque Deus mesmo odeia o preguiçoso. A Bíblia fala sobre isso. Deus não gosta de preguiçoso, tá? E ele manda a gente trabalhar em Gênesis. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso, né? Nós não podemos ser como os pássaros e não plantar, né? Nós não podemos ser como os pássaros e não cuidar da terra ou não planejar as coisas. A grande questão é que essas pessoas faziam disso o seu meio de vida. A vida era essa segurança, e era essa segurança que dava vida para eles. Jesus está dizendo que é Ele a vida e não essas coisas, tá bom? Então, e também a ideia não é de que vocês deixem de trabalhar. Pelo contrário, o pássaro, ele não planta, ele não cuida da terra, né? Não conscientemente, mas a ciência vai mostrar que eles cuidam também. Mas não conscientemente, eles não sabem o que estão fazendo, né? Mas eles trabalham, né? O pássaro acorda, ele tem que sair, ele tem que trabalhar para ele se alimentar. Jesus não está falando que Deus vai lá e dá comida na boca dele, não. Ele trabalha. Então, esse ponto é importante. Tá? Ele está dizendo, olha, vocês sabem que o Deus cuida da criação, né? Se Deus cuida de toda a criação,
Por que não cuidaria de vocês, que são mais importante, a criação mais importante de todas é o ser humano nesse caso, né? Então isso é muito importante. Agora tem um ponto aqui, que é isso aqui, ó. O justo é sempre mantido por Deus. Enquanto isso, o ímpio vive para conseguir mais. Foi eu que escrevi, tá, irmãos? Às vezes nem eu acredito que eu escrevo esses negócios. Mas o justo é sempre mantido por Deus, né? Ou seja, o fruto do trabalho do justo não é o fruto do seu trabalho, mas é aquilo que Deus deu para ele. Entende? O reconhecimento é diferente do mundo. Enquanto isso, o mundo vive nessa ansiedade de ter sempre mais, de ser sempre mais, de parecer ser sempre mais. Essa é a grande questão. É uma vida com duas prioridades. Um vive para conseguir e o outro agradece a Deus por ter sido sustentado mais um dia. Esta é a questão. Pelo seu trabalho é que Deus te sustenta, tá? A ansiedade, nesse caso, faz com que a gente deixe de esperar de Deus e confie em Deus. Lembra que Jesus falou no vídeo anterior? Não tem como vocês viverem para o dinheiro, para a riqueza e para mim e para Deus ao mesmo tempo, né? Ou seja, quem vive para a riqueza vive para as coisas. E quem vive para as coisas se esquece de Deus e vive dessa maneira que Jesus está falando aqui. Enquanto alguns vivem para conseguir mostrar mais, nós agradecemos pelo que Deus faz com nós, né? A ansiedade faz com que deixemos de esperar em Deus, reduz a nossa fé, porque a fé não é baseada naquilo que você vê. Então eu não posso achar que eu vou ter água amanhã porque eu sei que tem água na caixa. Não é essa a grande questão, entende, irmãos? Tem água na minha caixa de água e Deus pode fazer com que amanhã não tenha. Então eu não vou esperar naquilo que eu vejo, naquilo que eu sei que eu tenho. Eu vou esperar em Deus. Mas esta ansiedade que Jesus está falando, ela reduz a nossa fé, faz com que a gente deposite a nossa esperança, a nossa confiança na roupa, na comida. Tem gente que não se alimenta de qualquer coisa. Quero dizer para vocês que vocês estão inseridos nesse contexto, tá? Inclusive os meus filhos estão, estou tentando tirar, mas é difícil isso, né? Aquilo que você aparenta ser te dá mais segurança do que Deus. É esta a grande questão. O resultado do nosso trabalho é sempre o que Deus quis nos dar. Não aquilo que nós, olha as aspas aqui, conquistamos. Porque na verdade nós não conquistamos, é Deus quem nos abençoa, tá? Agora, esse ponto aqui ele é muito importante e até difícil, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Por que eu separei? Porque a maioria das Bíblias vão trazer isso aqui como um tempo de vida, né? O sentido geral, tempo de vida, por causa do grego que a gente tem aqui, estatura. Mas dentro do contexto desse texto, nós temos mais interpretações, né? E as Bíblias de texto crítico colocam sempre tempo de vida. Mas Jesus não está falando desse tipo de vida aqui em cima, né? Ele está falando sobre alguém que vive para essas coisas e não alguém que está tentando sobreviver. É parecido, mas é diferente ao mesmo tempo. Então, que tipo de estatura a gente tem aqui? Olha o que a CF fez. A CF usa o termo estatura, mas o grego pode ser compreendido como tempo ou tamanho. Tá? O termo no grego poderia ser traduzido como tempo, como a maioria faz, ou tamanho, né? Eu creio que Jesus estava se referindo à nossa importância ou ao nosso status. Algo que, como os ímpios, podemos perseguir. Isso dentro de todo o contexto do texto. Então, o que Jesus está falando? Está falando o seguinte, olha, qual de vocês, com todos os seus cuidados, com tudo que vocês podem fazer, comprar, vestir, comer, vai fazer com que vocês sejam realmente mais importantes do que são? Porque realmente o que você conquista não te torna mais importante ou superior àqueles que têm menos. Entende? Esta é a questão. Você não é um semideus porque você tem o melhor carro do ano. Você não é um semideus porque você fala grego, hebraico e aramaico e línguas de anjos. Não. Nada disso te coloca num patamar diferente. Porque para Deus todos nós somos iguais.
E é isso que importa. Por mais que o mundo te veja com outros olhos, Deus vai continuar te vendo do mesmo jeito. Então, a nossa ansiedade, às vezes, na tentativa de parecer ser como outras pessoas, não nos leva a ser como outras pessoas, sabe? Ela só nos faz passar vergonha, eu diria. Então, nesse caso que ele estava querendo dizer, qual de vocês pode realmente se tornar maiores ou mais importante do que realmente são? Se somos pequenos e insuficientes, a nossa ansiedade não vai mudar nada disso. Ou ela vai piorar, né? Mas melhorar nunca. Então, esse texto aqui é muito importante, porque dentro de todo o contexto, Jesus não está falando sobre sobrevivência, mas sobre status, sabe? Sobre ter sempre mais, ser sempre mais. É isso que ele está falando desde o início, né? E aí ele vai falar do vestuário. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, apareceu o ponto importante, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Veja que agora ele vai tratar do vestuário. Será que não é importante, então? Ah, não, Jesus está falando que eu não preciso me preocupar com o vestuário. Não é isso, não é isso. Claro que você tem que se preocupar com a roupa que você veste. Porque dentro da nossa sociedade isso é importante, tá? Agora a questão é ficar ansioso por isso. Ansioso é preocupado demais. É isso que a ansiedade faz. Ela te deixa estressado por causa disso, sabe? Por causa da roupa que você vai vestir. Agora, por quais motivos isso pode acontecer? Bom, o primeiro motivo é o do status, né? Você se preocupa demais com a sua roupa porque as pessoas vão te ver. E o outro lado, o outro extremo também é errado. Você não se preocupa com nada da sua roupa porque você não está nem aí, porque as pessoas vão ver. Por que é errado? Porque elas vão ver e julgar algo que elas estão vendo. E você externa o que o seu coração está cheio. Isso não acontece só pela voz, isso acontece pela roupa também. Você se veste daquilo que o seu coração está cheio. Entende? Então, se você é uma pessoa cheia de ansiedade para parecer ter um status que não tem, isso não está na sua roupa, isso está no seu coração, sabe? Se a sua segurança é a maneira como você se veste, a falta de fé vai ser identificada pela sua roupa até. A maneira como você se porta, a maneira como você se veste, ou como você fala, como você responde, tudo isso revela quem você é por dentro, seu coração, na sua mente, nesse caso aqui, né? Agora, eu fiz alguns comentários interessantes aqui. Eu vou pegar mais água enquanto isso. Por que essas pessoas, por que pessoas sem muitas condições ficariam ansiosas com a vestimenta? Eu já fui uma pessoa sem condições. Eu não ficava ansioso pela minha roupa, tá? Eu ia para a escola com... Eu já falei isso no canal, mas eu falo de novo, não tem problema. Eu ia para a escola com roupa de farmácia, de propaganda, que o meu tio me dava. E as pessoas reparavam, mas elas não falavam comigo, né? E eu nem me tocava. Por quê? Porque isso nunca foi tão importante assim. Mas eu nunca fui pelado para a escola. Eu nunca fui sujo para a escola. Não, sujo talvez já tenha ido. E você também. Mas a importância era estar vestido. Entende? Isso é fundamental, né? É fundamental. Nessa passagem, Jesus cita Salomão e a sua glória. Em Salmo 73, como eu disse para vocês, Asaf afirma que os ímpios se vestiam com violência. Está em Salmo 73, versículo 6, tá? Uma frase que com certeza tem duplo sentido, né? Você pode entender como duplo sentido, ou seja, eles externam violência, eles se vestem de violência, ou as roupas deles demonstravam violência, né? Violência talvez moral, ou violência de status mesmo, eles não tinham vergonha de esbanjar, alguma coisa desse sentido assim. Aquelas pessoas poderiam estar ansiosas para se tornarem como esses caras altos demais. Esta é a questão.
dificilmente alguém não se preocuparia com a sua roupa, dificilmente, né? Mas aqui as pessoas estão ansiosas, talvez colocando a vestimenta como algo superior ao próprio corpo. Quando Jesus fala, olha, o seu corpo é mais importante do que a sua roupa. Por quê? Porque quem você é mais importante do que aquilo que você quer vestir. Entende, irmãos? Como os fariseus. Os fariseus, eles se vestiam muito bem, né? E a sua postura era muito boa. Mas quando Jesus enxergou o coração dos fariseus, ele disse que eles eram como túmulos caiados. O que é um túmulo caiado? Um túmulo caiado é uma tumba, né, onde tem alguém morto lá dentro, limpa com cal. Né, que a tumba era feita de barro, né, e até hoje você pode ver naqueles cemitérios lá, é assim mesmo. E eles passavam cal para ficar branquinho. Né? Então é isso que Jesus está falando, olha... não sejam como eles, né? Não tentem mostrar um status, mas por dentro serem tão sujos quanto eles, né? A moral é mais importante do que a roupa, né? E não fiquem preocupados porque Deus cuida de vocês também. Agora, olha o início, né? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Já citando os ímpios mesmo, né? Para finalizar essa parte, ó, talvez Jesus estivesse criticando as pessoas que, como os fariseus, queriam carregar um status limpo por fora, sem se preocupar com a ética moral e espiritual. Esse era o status de um fariseu, algo muito comum em nossos dias também. Então, qual é a dica de Jesus? Cuidem das suas mentes, que a roupa vai refletir isso. Deus vai nos vestir do jeito certo, enquanto a gente se preocupa com aquilo que a gente é, entende? E não se preocupem tanto com o exterior, mas com o interior. Continuação. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Agora a união de tudo que Jesus falou, né? Já é a conclusão. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Esse é o ponto fundamental. Jesus citou tudo isso e falou, todas essas coisas que eu citei são os ímpios que procuram, tá? Ora, Jesus não se preocupava em vestir, em comer? Claro que se preocupava. Mas isso não era superior àquilo que ele era. Parecer um rei não era tão importante quanto ser um rei. Essa questão. Aí eu citei outro ponto importante aqui, né? Veja que nenhuma parte do texto dessa frase, não andeis pois inquietos, se preocupa como conseguiremos, mas como comeremos, beberemos e nos apresentaremos. Qual é a ideia aqui? Você não vê Jesus falando para você não trabalhar, porque a pessoa ilustrada no texto, ela não está trabalhando, na verdade, ela está querendo demonstrar alguma coisa, né? A preocupação não estava em como trabalharemos para conseguir isso, que é o correto, mas em experimentar isso. Então, eu não quero trabalhar para comprar um iPhone 25, não. Eu quero ter um agora já, sabe? Eu não consigo parar de pensar nisso. Ora, se a preocupação fosse como vou trabalhar para conseguir o que eu quero, isso seria correto. Mas você não vê Jesus falando isso. Ele já vê alguém que já quer comer, já quer beber, já quer se vestir, mas não alguém que quer trabalhar, que quer correr atrás, né? Que quer pensar, estudar, fazer faculdade e tudo mais. Não, esse cara aqui do texto, ele não quer se esforçar para isso, ele já quer ter aquilo, né? Isso é muito importante. Ó, há um salto aqui. É como se alguém se preocupasse com o salário, mas não com o trabalho. Já viram isso acontecer? Claro que já. Algumas pessoas passam a vida inteira desejando sem ter trabalhado, desejando alguma coisa sem ter trabalhado para conseguir. Esta ansiedade de ter representa um atraso na vida de quem busca as coisas do mundo. Isso acontece também com muitos teólogos, tá? Isso abre uma porta muito boa para me falar sobre isso aqui. Deixa eu tomar uma água. Muitos teólogos querem aprender teologia. E há muitas pessoas inteligentes começando a aprender teologia. Mas na teologia nós temos que passar
por certas partes, né? Existem etapas na teologia. Você não pode chegar agora. Agora eu conheci, eu era arminiano a vida inteira e não sabia. De repente eu descobri a doutrina da eleição. Agora eu vou começar a criticar a doutrina da eleição. Não, não é assim que funciona. De repente, eu conheci teologia, eu já parei em Apocalipse. Não é assim que funciona. Qual é o processo de conhecimento? Ele tem o início, o meio e o fim. Entende, irmãos? Algumas pessoas não querem trabalhar. Então, se você, por exemplo, eu passo às vezes até 2 horas da manhã estudando tanto a Bíblia quanto algum livro. Por quê? Porque eu quero aprender no processo, entende? E não já pular para o final. É como você abrir a Bíblia, ao invés de você pensar no texto, você já é direto para o comentário. Você não aprende desse jeito, tanto que você esquece depois o que você viu. Então é importante você seguir todo o processo. O cara desse texto aqui, o exemplo desse texto, não quer passar pelo processo. Ele quer saltar. Eu já estou preocupado com a minha roupa e com a minha comida. É isso. Então, eu estou preocupado com quem eu vou ser ou com quem eu vou parecer no mundo. Seria muito mais óbvio você se preocupar, nas nossas épocas, com a faculdade, com o estudo, e aí depois com o trabalho, bom trabalho, e depois com aquilo que você quer. Ah, mas vai demorar 15 anos. Beleza, esse é o tempo certo. Demore 15 anos para conseguir. Se você demorar 15 anos para comprar um iPhone 35, você fez tudo do jeito certo. Tá? Essa é a questão. Mas as pessoas vivem pelas coisas do mundo e elas não querem trabalhar. Esta é a questão. Os ímpios, eles não querem ter o trabalho das coisas. É claro, há muitos ímpios que estudam muito bem, né? Então, essa parte do estudo não é exatamente todos os ímpios, mas a questão é viver pelas coisas. É um problema do mundo. E aí Jesus vai completar falando o seguinte, ó, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Bom, significa que Deus vai ter que te dar o iPhone 35 que eu falei, porque você necessita? Não. Aqui Jesus muda o tom. Ele está falando sobre coisas que a gente precisa, né? Não como os ímpios procuram, mas como nós precisamos. Então Deus sabe que você tem que se vestir, usando o exemplo ali, você precisa se alimentar, você precisa beber água, e Ele vai te dar condições de fazer tudo isso dentro das possibilidades que há hoje para você. Então não adianta você orar para Deus te dar um carro se você não tem nem carteira, pelo amor de Deus. Não adianta você desejar um salário de 35 mil se você não tem nem emprego. Você nem começou a trabalhar, não adianta ficar ansioso com isso, né? O finalzinho é muito interessante dessa parte. Ó, Jesus está preparando para a afirmação mais importante do texto. Se não devemos viver para as coisas deste mundo, para que viveremos então? Isso aqui deveria mudar toda a sua vida, tá? Esta pergunta deveria ser a pergunta mais importante da sua história, da sua vida. Eu vou até aumentar ela aqui, ó. Por quê? Se não devemos viver para as coisas do mundo, para que a gente vai viver? Né? Para mim, que já tenho a resposta, isso é muito óbvio. Mas para muita gente não. Né? Para muita gente não. Até dentro da igreja, essa pergunta é confusa, porque muita gente entra dentro da igreja para buscar dons, revelação, dinheiro, né, dízimo, status social, mulheres, homens. Há pessoas que vão para a igreja buscar homens e mulheres, tá? Isso é a realidade hoje. Mas essas pessoas precisam viver para outra coisa que não seja o mundo. Ou seja, então você não vai viver para conseguir coisas. Mas para que você vai viver então? Né? Às vezes parece que conseguir coisas é a coisa mais importante do homem, já reparou nisso? A mídia, principalmente, tenta fazer parecer isso porque ela vende muito, né? Não que ela consuma tudo que ela vende, mas só porque ela vende mesmo. Isso é muito importante. A resposta está na última parte do texto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, deixa eu ver aqui, vos serão acrescentadas. Aqui ficou com a formatação esquisita, né? Mas é assim mesmo, não tem problema não.
todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. O que é preocupação? Ansiedade é se preocupar com o dia de amanhã. Por quê? O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Buscar o reino de Deus é o mesmo que nos colocarmos diante de Deus e debaixo de Deus, debaixo da autoridade do rei. Então sua vida realmente não vai ser focada nas coisas do mundo, embora Deus vá te dar coisas no mundo, mas a sua vida vai ser focada em Deus, no reino de Deus, na justiça de Deus, ou seja, viver aquilo que Deus quer que você vive, não aquilo que você quer viver, tá? A vida não é uma aventura, como muita gente fala, não é desse jeito. A vida no reino de Deus, ela possui responsabilidades, ela possui prioridades. Então você não está aqui de férias. Ninguém está no planeta Terra para tirar férias, né? Vamos viver tudo o que há para viver, porque amanhã a gente vai morrer e vai para o céu. Não, não é assim não. No reino de Deus é diferente, tá? No reino de Deus é diferente. Se tudo isso tem a ver com prioridades, então Jesus nos chama a viver para o reino de Deus. Isto aqui é mais importante. Mas eu quero ser ainda mais prático e responder a pergunta que você acabou de fazer. O que é viver para o reino de Deus? Perceba que a Bíblia Sagrada nos dá algumas prioridades. A primeira prioridade é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. São as duas prioridades que definem toda a lei. A segunda prioridade do reino de Deus é que você vai se preocupar com a expansão do reino de Deus, tá? Eu acho que eu nunca fui tão claro quanto eu estou sendo hoje. A terceira prioridade do reino de Deus é que você vai colaborar com os seus irmãos do reino de Deus, tá? É isso. E as outras prioridades humanas, elas são importantes, mas elas não podem ser mais importantes do que o que eu falei agora. Então, por exemplo, a outra prioridade é ter uma família, é cuidar da sua família, ensinar os seus filhos, mas você não vai abandonar o reino de Deus para isso. Você vai colocar eles no reino de Deus. Como pai, você é responsável por introduzir o seu filho, sua filha no reino de Deus. E aí ele faz parte agora daqueles que serão ajudados por causa da sua prioridade. E onde que está você nisso tudo? Você nem está, não existe você nesse caso. A prioridade realmente é o reino de Deus e a sua justiça, e não o seu bem-estar. O seu bem-estar vai ser tratado por outra pessoa. É isso, não é que você vai ser abandonado, não. Seu bem-estar vai ser tratado pelo próprio Deus. Ele falou aqui, ó, o Pai Celestial bem sabe o que necessitais, né? Que vocês necessitam dessas coisas. Então esta questão nunca foi tão clara a respeito disso quanto eu fui agora, né? Eu acho que eu fiquei até meio surpreso aqui. Os discípulos de Jesus viveram exatamente o que foi ensinado nesse texto. Eles colocaram o reino de Deus em primeiro lugar, cumpriram o que Jesus, que é o rei, ordenou e foram mantidos até que completassem tudo na terra. Essa questão também é importante. Você não vai estar para sempre na terra. Um dia a sua meta de dias vai acabar. A meta de dias aqui é Deus que determinou. E você tem que fazer o que Deus quer nesse período. Eu não sei o que vai acontecer se você não fizer. Isso não é problema meu, tá? Não tem nada a ver com isso. O problema é de vocês. Mas nós precisamos fazer, tá? E um dia a nossa vida vai acabar, tá bom, irmãos? Isso é o padrão para todo ser humano e é muito importante para os cristãos. Algumas pessoas acabam vivendo como se o centro da vida fosse a terra e as coisas do mundo, entende? O status social e essas coisas. Jesus nos chama a viver para Ele, em obediência e dedicação. Enquanto isso, que eu já tinha falado aqui, Ele vai nos sustentando até a gente terminar o que a gente tem que fazer. Agora eu quero saber de você. Eu acabei falando aqui, olha só, eu errei, falei, mas eu quero ver se você viu até o final. Quem responder essa pergunta no final vai ganhar coraçãozinho do vídeo, tá? Você consegue listar as prioridades do nosso século
que estão constantemente brigando com as prioridades do reino de Deus. Então você vai fazer duas listas: prioridades do reino de Deus, prioridades desse século, tá bom? Duas listas aí embaixo para eu saber que alguém viu o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de ter visto tudo. Graças a Deus eu pude ver tudo isso aqui. Espero poder cumprir o que o texto está falando e que Deus nos abençoe, né? Fiquem com Deus. Já curtiram o vídeo? Compartilhe o vídeo também, muita gente vai gostar. Esse arquivo, do jeito que ele está aqui, ele vai ser inserido agora em PDF lá na biblioteca do canal, tá bom? Espero vocês na área de membros, se você puder. Se não puder, continue com a gente aqui no YouTube mesmo. Fiquem com Deus e tchau!